Nesse estudo de caso aqui para o plano inclinado, né, utilizando a força normal, né, nós vamos supor que esse ângulo aqui, ó, tenha o valor de 60 graus no sistema internacional, π sobre 6, π sobre 3, né, radiano. Π sobre 3 radiano. E eu tenho um ponto material aqui, com massa 10 kg, e ele vai se deslocar aqui com uma certa aceleração. Nós já vimos que existe uma aceleração, né? Vai se deslocar ali com uma determinada aceleração. E aí, com essas informações, vamos utilizar um G do valor próximo da superfície da Terra, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aí vamos tentar descobrir algumas informações sobre o movimento, né? Sobre o movimento. Nós vimos que a força-peso total ela é a massa vezes a aceleração da gravidade, menos aqui o seno do ângulo θ na direção normal. A gente está escolhendo aqui essa direção aqui como normal e essa direção aqui como direção tangencial, ok? Direção tangencial, mais uma parcela aqui que é o cosseno do ângulo θ na direção tangencial. E esse fator aqui, ó, menos mg seno θ, é a força-peso na direção tangencial. Ela tem uma força aqui nessa direção, né? Nessa direção aqui ela tem uma parcela, que é a parcela tangencial. Aqui fica a força normal. E existe uma parcela aqui que é a parcela na direção, aqui é a parcela na direção normal, aqui é a parcela na direção tangencial. E a soma dessas duas forças aqui dá a nossa força-peso, né? Que é essa soma total aqui. Nós vimos também que a força normal, ela é mg cosseno do ângulo θ na direção normal, né? Sentido positivo. Isso nós vimos também. E nós vimos também que a aceleração ela é uma parcela da aceleração da gravidade, né? Na direção tangencial, sentido positivo. Então foram informações que nós analisamos em outra situação. E aí, utilizando essas informações, vamos descobrir aí, por exemplo, qual é o valor da aceleração, né? Qual é o valor da aceleração? Qual é a aceleração desse movimento? Então, vamos começar por aí, com esse problema. Então, a aceleração vai ser 9,81 metros por segundo ao quadrado, multiplicada pelo cosseno, pelo seno, né? Multiplicada pelo seno do ângulo, que nesse caso é π sobre 3. Π sobre 3, né? Veja, o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus, né? Ó, dividir π em 3 partes, né? O cosseno é meio. E o seno é raiz de 3 sobre 2, né? Então, aqui a gente vai ter 9,81 vezes raiz de 3 sobre 2, né? Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Que dá aí pra gente um resultado. Tudo isso aqui na direção tangencial, né? Vai dar um resultado de aceleração aí, que pega esse número e divide por 2, dá 4,905. Raiz de 3 na direção tangencial, sentido positivo, metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do nosso ponto material, né? 4,905 vezes a raiz de 3. Sentido positivo. Então ele desce com uma aceleração,
que é uma parcela aí da aceleração da gravidade, né? Veja que raiz de 3 é menor do que 2, né? E 2 vezes esse fator dá a aceleração da gravidade. Como isso aqui é menor que 2, essa aceleração é um pouco menor do que a aceleração da gravidade. Então ela é uma parcela da aceleração da gravidade. Então por isso que o ponto material ele desce naturalmente, mesmo você colocando ele lá sem empurrar, ele desce naturalmente. Bom, qual é a normal? Força normal, né? Vamos determinar a normal. Normal é mg cosseno de θ. Então, veja bem, é a massa, que é 10 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e aí quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é Newton, né? 1 Newton. Então, veja bem, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus, π sobre 3, que é meio, né? Que é meio aqui, ó. Isso na direção normal. Então, qual que é a normal? A normal, ela vai ser metade disso aqui, que é 4,905, vezes 10 dá 49,05 na direção normal em Newton. Trata-se de força, né? Então veja, e a normal ela tem o mesmo valor da força peso na direção normal, porque essa parcela aqui que é mg cosseno de θ. Só que aqui é positivo, desculpa, aqui é negativo, né? Escrevi errado aqui. Aqui é a direção normal, negativo, e aqui é a direção tangencial, positiva. Essa aqui é a parcela tangencial da força peso, e essa aqui é a parcela normal da força peso, que era negativa. Então, veja bem, ela é negativa, ela é contrária à força normal. Então existe um equilíbrio aqui, ó. A força normal está equilibrando o movimento aqui, por isso que não há movimento nessa direção. Aqui não tem um equilíbrio, então aparece uma aceleração, né? Então essa aqui é essa expressão correta. Ok? Então veja bem, qual que é o valor da força-peso total? Uma coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte, vamos supor que essa aqui seja a direção Y, né? Essa aqui seja a direção Y. Se a gente pegar a força-peso e reescrevê-la assim, ó, né? Vamos escrever a força-peso aqui de novo. Direção tangencial, direção normal. Veja, que a gente pode dizer que isso daqui, ó, é menos mg na direção y, certo? É menos mg, a direção, a gente escolheu essa direção y, a força-peso é negativo, menos mg na direção y. Então, como esses termos são iguais, quem que é o y? O versor y. O versor y a gente pode chamar de cosseno de θ na direção normal, menos seno de θ na direção tangencial, porque é menos isso, né? Então, ó, o versor y pode ser chamado de uma soma desses dois versores, dessa maneira, envolvendo o ângulo. Isso é uma informação interessante, né? Aqui vai ser, nesse caso específico, isso aqui vai ser meio, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Olha que interessante, né? Só uma informação adicional ao nosso problema, ok? Até a próxima!